Eu sou Josenildo Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Lote 15, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo, seguirei falando sobre o aspecto prático do pentecostalismo reformado, tratando da questão mais delicada, talvez, desse aspecto, o batismo nas águas. É certo batizar crianças que ainda não têm entendimento da fé cristã? Todos os cristãos praticam o batismo nas águas, pois entendem que o próprio Cristo o instituiu tanto pelo exemplo quanto pelo seu mandamento. Ao longo da história cristã, 3 formas de batismo têm sido praticadas: a imersão, a afusão, que é o derramamento de água, e a aspersão. Os defensores da forma do batismo por imersão argumentam que ela é a mais adequada, pois o significado da palavra batismo no grego traz a ideia de imergir, mergulhar uma pessoa na água. No entanto, já nos primeiros séculos, os cristãos reconheceram que outras formas poderiam ser usadas. A maior divergência envolvendo o batismo nas águas não se concentra na sua forma, mas na idade a qual uma pessoa deve ser batizada: na infância ou na fase adulta, quando adquire o entendimento para crer. Em sua origem, a reforma se dividiu entre os reformadores luteranos e calvinistas, que defenderam o batismo infantil, o pé do batismo, e os anabatistas, que recusavam a prática e, em virtude disso, foram perseguidos, pois defendiam o batismo por crença, o credo batismo. Boa parte dos reformados, por sua visão aliancista pactual, considera que o batismo deve ser praticado aos filhos dos crentes. Essa visão é chamada, como eu falei, de pedobatismo, uma vez que o termo pedo significa infante. Os pentecostais e a maioria dos evangélicos, e até mesmo batistas, consideram que o batismo deve ser ministrado aos que creem. Essa visão é chamada de credobatismo. As linhas argumentativas em favor do pedobatismo são 3. Primeira delas, a equivalência com a circuncisão. 2, o agregado familiar. 3, o pecado contra o pecado original. No argumento por equivalência, ou seja, a ideia de que o batismo é a continuidade natural da circuncisão praticada no Antigo Testamento, os pedobatistas defendem que não houve uma ruptura no pacto, mas apenas uma mudança no sinal que a caracteriza. No argumento do agregado familiar, ou fórmula oikos, os pedobatistas defendem, pautados em inferências bíblicas e históricas, que quando uma pessoa era convertida e batizada, junto com ela, toda a família também o era, inclusive os filhos pequenos. E no argumento contra o pecado original, os pedobatistas defendem que tal pecado deveria ser resolvido na vida dos filhos dos crentes por meio da vivificação que Deus opera no indivíduo, independente da vontade do próprio indivíduo. Tratando sobre a obra da regeneração e da graça preparatória, Abraham Kuyper defendeu a necessidade do batismo infantil como um instrumento de regeneração do indivíduo. Agora, falando sobre os argumentos credobatistas. As linhas argumentativas em favor do credobatismo são: 1. Todos os registros neotestamentários são vinculados à crença. 2. A fórmula bíblica, crer e ser batizado. 3. O exemplo do próprio Jesus. No argumento dos registros neotestamentários, os credobatistas defendem que todos os casos de batismo nas águas registrados na Bíblia
mostram pessoas que creram no Evangelho para então serem batizadas. No argumento da fórmula bíblica, crer e ser batizado, é fundamentado no texto de Marcos 16:16, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Para os credobatistas, esse texto evidencia que o ato do batismo é vinculado ao crer. Além dos argumentos acima, temos também o exemplo de Jesus. Ao se batizar no Jordão, os seus defensores consideram que Cristo estabeleceu o modelo para o batismo cristão. Ele mesmo foi batizado por João no início do seu ministério público. Então, esse é um dos pontos mais criticados da tradição reformada, desde o início da Reforma. Os próprios teólogos reformados estão conscientes disso. Em um dos seus livros, o teólogo reformado Sproul fez o seguinte comentário, abre aspas: em meio às discórdias teológicas, muitas vezes tenho admirado por que a Bíblia não fala com maior clareza sobre certos assuntos. Por exemplo, por que o Novo Testamento não afirma mais claramente se devemos ou não batizar crianças? Fecha aspas. No livro O Pentecostal Reformado, John McAllister e Walter McAllister fazem uma forte e contundente defesa da posição credobatista, ao considerar que essa seja mais coerente com a visão bíblica pelas seguintes razões. Primeiro, pautado na ordem dada na grande comissão, que diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e considerando que o batismo só deve ser aplicado aos discípulos confessos de Jesus. McAllister defende que, das 261 ocorrências do termo discípulo no Novo Testamento, nenhuma delas se refere a um seguidor em potencial do Evangelho, mas um seguidor comprometido com o senhorio de Cristo. Segundo, contra o argumento pedobatista dos agregados familiares, McAllister fez a pertinente observação, abre aspas: se todos da casa fossem batizados somente com base na fé, representativa do cabeça do lar, como sustentam os pedobatistas aliancistas, então até os demais adultos da casa poderiam ser batizados sem professar fé em Cristo Jesus. O que nenhum pedobatista defende. Fecha aspas. E terceiro, contra a correspondência absoluta entre circuncisão e batismo, McAllister argumentou que, abre aspas, seria extremamente oportuno traçar essa correspondência entre circuncisão e batismo à luz da polêmica do apóstolo Paulo contra os judaizantes que assediavam os cristãos gentios a se submeterem à circuncisão. Caso Paulo cresce na correspondência exata entre circuncisão e batismo, quão mais simples seria, e direta teria sido a sua resposta se tivesse dito aos Gálatas que eles não precisavam ser circuncidados, visto que já tinham sido batizados nas águas. De fato, creio que os argumentos sopram em favor da visão credobatista. Esse foi o nosso último vídeo da série sobre pentecostalismo reformado. Te estimulo a assistir a série completa e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço.